Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Estamos diante de um texto bíblico onde temos um ministério profético bastante complicado. Jeremias aqui é apresentado como aquele que foi escolhido mesmo antes de nascer. No ventre da mãe dele, ele já foi escolhido e santificado para um ministério. O ministério aqui é conhecido como o ministério de avivamento. E quando nós falamos de avivamento, eu sempre dou um exemplo de uma brasa. Sabe quando você pega um braseiro, um fogão a lenha ou uma churrasqueira, e tem ali um carvão que está meio apagado e você sopra aquele carvão e ele começa a ficar vermelho e vai avivando e até pegar fogo novamente. Isso é avivamento. Jeremias, ele aparece como um ministério de alguém que sempre vem para provocar esse avivamento. Ele chega ali quando não tem mais fogo, quando não tem mais vida, e ele traz esse avivamento. Dois profetas, por exemplo, que é lembrado que tem um ministério parecido com o de Jeremias, é o profeta Elias, que veio em um momento em que os israelitas, estava confuso entre Deus e entre Baal. E ele veio exatamente para fazer a diferença. Segue a Deus ou segue Baal? Vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. O outro é João Batista. Eu até falei de João Batista ontem, quando a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. E expliquei isso ontem, e foi o maior dentre os profetas, nascido de mulher, como diz a palavra de Deus. Aqui temos então hoje o ministério de Jeremias. Jeremias profetizou por mais ou menos 42 anos. Eu já falei para vocês também que o número 40.404 é número de prova, é período que alguém é provado. Sempre na Bíblia que apareceu o número 40 ou 400 é número de provação. A saber, 400 anos como escravo na terra do Egito, 40 anos perdido no deserto. Moisés ficou 40 anos como príncipe, depois 40 fugindo no deserto e mais 40 guiando o povo perdido pelo deserto. O tempo que Deus ficou sem falar com um homem na face da terra, período de provações. Então o número 40, o tempo que choveu sobre a terra, dias e noites, isso tudo mostra período de provação, de luta. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, tudo período de prova, tudo período de luta. Mas vemos aqui então um profeta que a sua mensagem era interessante. Você vai encontrar um estilo de profecia. Você vai ver aqui, ele começa vendo uma vara de amendoeira. Então uma planta. E veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: O que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. No versículo 11 do capítulo 1. Então, o ministério dele vai seguir com as palavras: arrancar pela raiz, abater, destruir, derrubar. Mas também você vai encontrar construir e plantar. Jeremias, vendo ali a destruição iminente da nação de Israel, o sofrimento que o povo passaria no cativeiro, Jeremias então, ele busca a Deus de uma forma profunda, ele lamenta e ora pela nação de Israel. Mas a mensagem dele era uma mensagem dura,
Era uma mensagem de juízo. Então vocês verão o próprio Deus falando com Jeremias no capítulo 7, versículo 16, no capítulo 11, versículo 14, e no capítulo 14, versículo 11, Deus falando para Jeremias: eu não quero que você ore para esse povo. Ainda que levantasse Moisés e Samuel, eu não ouviria a oração. Esse povo já está decretado o julgamento desse povo. Então o ministério de Jeremias é um ministério de oposição que veio para ser oposição aos obstáculos do avivamento. Deus tinha que avivar a nação de Israel, mas tinha alguns obstáculos. A saber, ele estava diante de uma nação que lia a Bíblia da época, a lei e os profetas. Ele estava diante de uma nação que ensinava do jeito deles. Ele estava diante de uma nação que falava tudo o que Deus não tinha mandado falar. Ele estava diante de uma nação que pensava que tinha muito conhecimento de Deus, muito parecido com os dias de hoje, tudo que eu estou dizendo aqui. Então Jeremias veio para um ministério de oposição e pregando juízo, e pregando arrependimento, e pregando que Deus precisava de fazer alguma coisa, e veio a destruição. Então vemos, por exemplo, o ministério parecido com o de João Batista. Aí você vai ver pessoas dizendo que são profetas e só fala aquilo que o povo gosta de ouvir. Profeta tipo Jeremias, profeta dos dias de hoje, profeta em uma geração onde as pessoas falam o que pensam, onde faz a religião delas do jeito delas. Dizem que são cristãos, mas não leem a palavra de Deus, não está dentro da Bíblia ali. Como eu disse no devocional de ontem, se alguém falar alguma coisa, que fale pelos oráculos de Deus. Então é um tipo de ministério, de tempo, de era, de época, que precisa de um avivamento especial, que precisa de um reboliço, que precisa de balançar a figueira. E vemos aqui Jeremias com esse tipo. Então, mesmo Jeremias sendo escolhido no ventre da sua mãe, ou antes mesmo de nascer, ele já foi santificado. Ele lutou contra o ministério, ele não quis o ministério, não queria. Ele dizia, eu sou como uma criança, é isso, sempre fugindo do ministério, sempre fugindo da chamada. Mas não adianta, o nosso Deus, ele tem a vontade dele, que é permissiva, ele permite as coisas acontecerem, mas tem a vontade também soberana. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele faz, independente da sua vontade. Eu sei que hoje em dia prega-se por aí que você tem que ter fé e blá blá blá, mas Deus é Deus, Deus é todo poderoso, Deus faz o que Ele quer. Vamos lá. É preciso ter em mente então que quando Deus fala para Jeremias, as nações te dei por profeta. Deus não estava dizendo assim, você é dono de nação, você é rico, nada disso. Deus estava dizendo assim, você vai profetizar contra as nações e sofrerá a consequência do seu julgamento, a maldade das nações, dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. No versículo 18 do capítulo 1, você verá Deus colocando Jeremias contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes, ou seja, contra a lei daquela época, contra os governantes daquela época e contra a religião daquela época. Para a gente finalizar aqui, eu só queria finalizar dizendo que Deus, ele sempre, antes de mostrar o seu juízo, ele prepara uma forma de trazer a pessoa de volta a ele. Então, os juízos de Deus nunca é punição. O juízo de Deus é sempre uma maneira de trazer o ser humano de volta para ele. Falaremos mais sobre isso em outros devocionais. Eu quero pedir você que curta, comente, compartilhe o vídeo caso você tenha gostado. E todos os dias estamos aqui lendo a palavra, explicando a palavra e orando. Convido você a fazer parte desse ministério. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa pessoa que está orando comigo. Talvez para essa pessoa
tenha vontade de ser uma voz do Senhor nessa terra. Assim como o profeta João Batista dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Levanta, Pai, homens e mulheres, profetas e profetisas, que tenha coragem de falar a verdade, doa quem doer, mesmo que venha, meu Pai, sofrer perseguições e críticas, mas que tenha coragem, Pai, de pregar a Tua palavra do jeito que o Senhor deu. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.